objetivo desse dia, né, é aumentar a informação sobre o transtorno do espectro autista, que é o TEA. E o que que essa data significa, né? Trazer mais educação, mais informação, mais inclusão, mais respeito, mais apoio às famílias, direitos e políticas. E pensando então na educação, na informação, decidimos hoje trazer esse tema tão importante e com uma convidada muito, muito especial para trazer muito, mas muito conhecimento. Ela tem uma experiência fantástica com o uso dos óleos essenciais no cuidado do seu filho, do Pedro. Algumas pessoas já conhecem um pouquinho da história dela, mas muitos ainda não. A Vanessa Goltz é uma líder aqui também dentro do nosso negócio, maravilhosa. Ela é mãe do Pedro, mãe do Lucas. Ela é fisioterapeuta. Ela é pós-graduada. Gente, o currículo dela é tão extenso que eu vou dar uma resumida, tá? Ela é pós-graduada em saúde da mulher, em estética, em fisiologia do exercício. Ela é uma profissional maravilhosa, né, da área da saúde, colega da área da saúde. Então, com vocês, vou deixar para deixar bastante tempo para ela falar. Ah, e uma dica, tá, gente? Eu já tô aqui, ó, papel e caneta na mão, porque toda vez que eu assisto a aula da Vanessa, eu sempre aprendo alguma coisa nova. E esse assunto me é muito importante para mim, inclusive, eu estudo muito já sobre esse assunto, porque eu sou neurodivergente, eu sou TDAH. E então esse assunto me interessa demais, eu aprendo muito com ela e eu quero que vocês aprendam também demais com essa maravilhosa Vanessa. É com você, seja muito bem-vinda, boa noite. A palavra é toda sua. Boa noite, galera. Eu sou tudo isso aí, mas eu sou aposentada disso tudo aí, tá, gente? Agora eu só sou chorona, mãe e do terra. Agora é só isso. Só Mas isso. boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Faz um bom tempo que eu não passo por aqui, um bom tempo que eu não converso com essa equipe tão linda, tão rica. Mas hoje foi me dado esse convite, com essa missão, né, de falar um pouquinho dos olhos que têm ajudado, que ajudaram o meu filho, que vem ajudando muitas famílias, né? Eu sempre falo que o autismo não é um comércio. Isso me me machuca demais, porque a mesma garrafa de água que você compra livremente em qualquer mercado, se você for buscar e ele tiver um símbolo do autismo ali, ela vai custar 10 vezes mais, né? E aquilo vira um comércio, um absurdo. As terapias são um comércio, né? Hoje em dia, assim, tá triste de ver. E eu falo que eu faria isso, o que eu faço hoje, né, de graça. Porque o que eu faço é levar conhecimento para as pessoas. As pessoas querem comprar aquele produto que eu tô levando conhecimento. Então, assim, não é um comércio que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo é uma inclusão, uma divulgação, um transbordar do que fez bem para minha família. Se a pessoa quiser comprar, investir nisso, aí é com ela. Eu não vou ganhar nada sobre aquilo. Quem vai me pagar é a do Terra pelo meu trabalho de transbordar, né? Então, assim, eu fico muito feliz em poder transbordar isso, né? Tanto na experiência, do autismo mesmo, quanto nos óleos essenciais, né? Esse casamento que deu tão certo, né? Na minha casa, o Pedro hoje tem 8 anos, fez 8 anos essa semana, é um jovem de 8 anos agora, né? Sem um dente a menos agora, também caiu. Então, assim, fases da vida que vão se completando, né? A gente tá. Vou contar. No final de um processo de desfraude, ainda temos alguns escapes, mas é, tudo termina. Tudo começa e tudo termina. E como eu falei, eu sou chorona. Então, assim, se vocês querem me escutar aqui, vocês também pegam um lencinho, por favor, porque, assim, é desse jeito a aula toda, tá? É, a gente chora quando a gente fala dos nossos filhos, principalmente os atípicos, porque o autismo não é o que balões azul, camiseta azul e tudo isso. E vender um curso mais barato e fazer um produto que vai ser a revolução, né? O autismo, ele é muito difícil mesmo.
Mesmo, 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 mesmo. É todo dia. Sabe aquele dia de luta, dias de glória? O autismo é dia de luta, outro é dia de luta, o outro é dia de luta e o outro é dia de luta. Os dias de glória são muito poucos e são imensamente comemorados. Porque cada conquista, cada dia que o seu filho que não dormia, dorme, cada dia que o seu filho que puxou o cabelinho do amigo na escola, cada dia que o seu filho que mordia a professora não faz esse comportamento inadequado, é uma vitória. E muitas vezes a gente cala essas crianças com medicação. E essa criança está sentindo dor, essa criança está sentindo desconforto. Então é muito sério. Hoje em dia a medicação ela tá assim indiscriminada, né? Está sendo usada de forma absurda, dopando essas crianças para que elas não tenham a reação do pedido de socorro que essas crianças precisam. Então, muitas são não verbais, muitas são verbais, mas não se comunicam, que também é uma diferença, né? O Pedro, por exemplo, ele fala o que é de interesse dele. O que é de interesse comum, por exemplo, ele não fala, ele não inicia uma conversa, ele não continua uma conversa, ele não responde um caso passado, mas o que é de interesse dele, ele pede, ele solicita. Mas o que é de interesse? Por exemplo, uma dor, ele não sabe me relatar. E quando a gente ia aos médicos, o que que fazia? Aumenta a medicação, aumenta a medicação, aumenta a medicação. Coloca mais uma medicação, aumenta a dose. Era só isso. Nunca ninguém abaixou a medicação do meu filho, né? E com alguns exames a gente detectou que aquelas medicações não eram compatíveis biologicamente com o perfil genético dele. Né, a gente teve essa oportunidade de fazer um teste farmacogenético que nos direcionou. Então, alguns medicamentos que eu tinha já certeza, porque depois de um tempo, as somas dos efeitos colaterais estavam muito maiores do que os benefícios, e eu pedia para tirar e os médicos não tem que aumentar a dose, não tem que dar mais, né? Então, esse respeito pela, pelo entendimento também da família é muito importante, né? A família que sabe que qual que é a reação daquela criança, né? A gente faz testes, a gente faz muitos testes. E o melhor teste que eu fiz dos meus filhos, né, independente de ser o Pedro nos dois, o melhor teste que eu fiz chama-se óleo essencial, né? Por quê? Desde que eu incluí essa vertente na vida deles, isso passou-se a ser somado com a medicação. E quando a gente tomou a decisão de retirar a medicação junto com a médica, né, fazer um desmame consciente, isso aqui foi o que foi o salvador da pátria, porque por várias vezes eu tentei tirar a medicação, mas não dava certo. Eram crises e crises, assim, depois de uma semana, passada uma semana, tudo bem, sem medicação, tô feliz. Mas depois de 20, 30 dias, aquele processo entrava numa abstinência. Então, com os óleos essenciais, esse processo se tornou mais leve. Esse processo foi possível. E hoje em dia, o meu filho não toma mais as medicações controladas que ele tomava e fazia mal para ele. Hoje ele toma medicação, mas são medicações que são compatíveis geneticamente com o padrão dele e que tem a necessidade. E volta e meia a gente faz ajuste, às vezes para menos e às vezes momentaneamente para mais e depois volta-se a retirar aquele aumento que a gente colocou. Por quê? Porque as situações são novas, as crianças vão crescendo, são novas fases. Então, em alguns momentos, a gente precisa do suporte medicamentoso. Mas isso aqui entra primeiro. Se isso aqui não foi suficiente para aquela situação e eu preciso de uma medicação, ela entra, né? Em nenhum momento a gente vai falar aqui que a gente é contra a medicação e que você tem que tirar a medicação do seu filho e que essa medicação está fazendo mal. Não é isso. Isso aqui é um suporte, é um apoio, tanto para mãe, que muitas vezes está exausta, sem força, sem vontade,
com vontade de só de desistir, de não saber, de entregar, de ter essa vontade de entregar o filho, porque as crises são intensas, são muito intensas, né? E as fases, elas enlouquecem a gente. Mas isso aqui, óleos essenciais, eles nos ajudam a suportar, ajudam as crianças a baixar esse limiar de fuga, de reflexo, de irritabilidade, de desconforto, de, de direcionamento, né, para nos mostrar qual é o caminho, né? Então, vou começar com vocês a contar quais foram os 7 óleos essenciais que, na minha visão, precisa estar na casa de toda pessoa atípica, tá? Não só autista. Toda pessoa atípica tem que ter esses óleos em casa. Do mesmo jeito que uma mãe que é mãe de uma criança pequena tem um Novalgina em casa, sempre que ela precisar, ela tem que ter esses 7 óleos em casa. Os outros são particularidades, são individualidades, são as coisas personalizadas que a gente vai fazer para aquelas famílias. Mas esses tem que ter em casa. Essa é a farmacinha do atípico. Vamos lá? Vamos lá. Então, esse kit não é um kit que a Doterra tenha, tá? Esse kit é um kit montado. Essa é a minha família, né? Esse pituquinho de branco aí é o Lucas. O maiorzinho com esse sorriso lindo é o Pedro. E no meio, eu, meu esposo e os meninos, né? A nossa família é para vocês. Pode passar. Família maravilhosa, inclusive, lindos. Vamos lá. Então, a do Terra começou na minha vida em 2022, em dezembro, né? Através das redes sociais. O Pedro vinha de uma sequência de aumento de medicação muito intensa, né? Então, todas as vezes que a gente retornava ao médico, a cada 5, 6 meses, era mais um medicamento e aqueles que já estavam uma dose maior, né? E eu estava desesperada, porque o Pedro tinha 5 anos na época e tomava 6 medicações controladas. 6 medicações controladas, que não são recomendadas abaixo de 21 anos. Meu Pedro tinha 5. Ele tinha baixa resposta aos medicamentos. Hoje em dia a gente entende que geneticamente ele tem um fator que não detoxifica o organismo dele. Então ele faz um acúmulo de medicações e também tem uma baixa resposta, né? Isso tudo, graças a Deus, a gente conseguiu fazer através de exames, mas a gente já vinha percebendo na clínica que ele apresentava, né? A minha rotina era alucinante porque ele não dormia, terapia o dia inteiro, ele não conseguia ir para a escola, porque ele tinha pânico da escola, então eu fazia treino de escola com ele, então eu ia, ficava 5 minutos com ele na escola e ia embora. Aí ele ia, depois de um mês, dois, ficava 8 minutos na escola, e eu na recepção chorando e rezando, e depois eu levava ele embora. E isso foram alguns anos. Ele demorou 3 anos para conseguir voltar para a escola. O sono era totalmente desregulado do Lucas também, porque acho que com a minha agitação, eu também agitava ele, porque a mãe, a mulher, ela é o edifício da família. Se a gente não tá bem, ninguém tá bem. Pode passar. Em 2023, em julho, para suprir o consumo da minha família, né? Eu passei a ser consultora depois de uma reunião que eu fui, né, aqui em Dourados. Fui convidada pela minha mãe, viu o desespero que eu tava e com um monte de óleos essenciais em casa, porque em dezembro eu comprei um kit grande de uma influencer nas redes sociais e eu não sabia usar, eu só tinha em casa. Eu tinha muito óleo, assim, muito bacana, sabe? Incrível, mas eu não sabia usar. E então surgiu essa oportunidade de me tornar consultora. E eu estava fora do mercado de trabalho, eu abandonei a profissão, eu fechei uma academia que eu tinha, eu estava exclusiva dos meninos
sem render profissionalmente, sem render como mulher, sem render como mãe, sem render como nada mais. Eu já estava perdida. E nesse momento eu consegui fazer esse resgate, né, de desenvolvimento pessoal, de voltar a ser produtiva, de falar com as pessoas, de voltar a falar com as pessoas que eu não falava há alguns anos atrás, né, trazer de volta essa comunicação que eu sempre gostei, sempre tive, né, e estava apagada, escondida aqui dentro da maternidade atípica. Pode passar. Então vamos lá para o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais eles trazem a proteção, o aroma, a reparação, a reprodução e a vitalidade que a planta carrega. Então quando a gente corta uma plantinha e ela rebrota de novo. Olha a força da natureza sobre aquela criatura. Então como que aquele presente que Deus deu que é inanimado, mas ela tem aroma, ela tem lembranças, ela se reconstitui, se reproduz, ela é bonita, ela agrada os olhos, ela traz sorrisos. Quando você ganha flores, você fica feliz, você até alegra quem tá do seu lado, que nem ganhou flores. Então, gente, isso é um presente. Então, isso aí tinha que ser estudado, tinha que ser desenvolvido, e foi. E não é de agora, não. É de anos, milênios atrás. Então a gente tem que usar. A gente tem que usar. Como que a gente pode usar? A gente pode usar em forma de inalação direta, que é quando a gente pinga na palma da nossa mão, espalha um pouquinho e faz uma inalação consciente. A inalação consciente é quando a gente respira devagar, segura lá dentro do peito e solta devagar. Por algumas repetições, algumas vezes, ali pelo menos 5 ou 6 é que eu oriento. Né? A inalação indireta, que é quando a gente faz por acessórios. Por exemplo, aqui eu tenho um acessório que é uma pulseirinha infantil. Então a gente pinga óleo essencial no feltro e a criança, ó, bate assim, ó. E fica lá com a pulseirinha inalando. Cordão do autismo, eu uso muito, né? O Pedro usa muito quando a gente vai em locais públicos, principalmente. Eu pingo no cordão, porque ele faz essa inalação indireta. Ele não consegue fazer esse movimento, mas de alguma forma aquilo ali tá pertinho dele e tá fazendo essa inalação indireta. Ou com o difusor, né? Se é um momento que a pessoa tá em casa, o difusor ela vai atingir toda a família, né? O uso tópico é quando a gente passa, quando a gente pinga debaixo da língua, né, que a gente faz sublingual, direto mesmo, sem diluição, o olhinho debaixo da língua. Aí, lógico, tem orientações, né? E quando a gente dilui em alguma água, chá, mel, né, para fazer a ingestão ou em cápsulas. As cápsulas e em bebida também. Pode passar. O kit de suporte atípico, então, são 7 óleos, pode passar. O copaíba, ele é o anti-inflamatório que a gente utiliza, né, da Doterra, para desinflamação sistêmica. Ele apoia o processo de autocura. Ele oferece suporte e reorganização física e emocional. O Copaíba, ele tem ações sobre as medicações. Então, se você está tomando uma medicação e também toma o Copaíba, além de proteger o fígado, porque ele é hepatoprotetor, então vai diminuir os efeitos colaterais, ele também potencializa essas medicações. Então, você vai utilizar menos quantidade. Ele é analgésico natural e tem ação similar à do cannabis, porque ele faz a mesma via de captação, a via endocannabinoide. Pode passar. O frankincense, ele é regenerador, aterrador. O frankincense, ele é responsável por promover conexão do eu interior e também com o divino, né? Então, assim, quando você tá sem norte para onde ir, a mãe Sinalar o frankincense, ela consegue focar, direcionar, entender qual que tem que ser o próximo passo dela, né? No Pedro, por exemplo, todos os dias eu pingo no topo da cabeça, no ponto VG20, bem no meio da cabeça. E os dias que ele tá mais atacado, que eu vejo que ele tá mais agitado, que ele tá mais
dilatado é um dos óleos que eu passo na sola dos pés e na base da coluna lombar, porque são áreas de grande captação, né, de estímulos, tem muitos receptores e é onde vai ter um efeito muito mais rápido, né, quando a gente utiliza. Então, assim, ele melhora a concentração, a memorização, a percepção e a compreensão da realidade, né? Ele também repara tecidos e células. Quando a gente fala em reparar, em percepção da realidade do frankincense, um relato que eu tenho é que a gente sempre fez história social com Pedro. Então, história social, para quem não conhece, é quando a gente coloca no papel mesmo a foto e as etapas das coisas que vão acontecer. E a gente sempre fez isso, desde 2 aninhos de idade. E a gente precisou tirar sangue. E sempre que a gente fez isso, a gente faz, mas assim, não tem muito retorno. Mas nesse dia, né, antes de dormir, eu passei nele, expliquei pra ele o que ia acontecer. No outro dia, quando a gente acordou, eu passei nele e daí expliquei o que ia acontecer, mostrei a história social pra ele. Gente, parece que ele sabia com cada detalhe o que estava acontecendo, porque a sensação que eu tive em resposta é que ele entendeu que aquilo era de verdade. Não era só um desenho que eu estava mostrando para ele. Ele viu a foto lá do local, ele falou: "Nossa, essa foto eu já vi, tava ali". Entendeu que ele ia tirar o sangue, que ele ia ter que ficar naquela posição. E eu falei que ia ser rápido. Fiz uma contagem, que depois ele ia ganhar um brinde, né, por ter participado daquele momento com qualidade. Só que a gente sempre fez isso. Só que eu nunca tinha usado o frankincense nesses momentos de ensinar uma etapa para o Pedro. E quando eu ensinei utilizando o frankincense, ele aprendeu. Meu filho consegue aprender. Ele consegue entender que o que eu tô falando para ele é de verdade. Pode passar. O lemongrass, ele é o óleo que eu chamo de colo de compartilhamento. Ele é um colo de vó mesmo. É a magia do chá da vovó. É aquele acolhimento, aquela calma, aquela sensação de receber o carinho que o familiar dá, sabe? Aquele ente querido que você tem um carinho demais de especial e que muitas vezes você não consegue ver. É aquele carinho que dói, chega dói, né? Ele reduz crises de raiva, de compulsão, de agitação motora, de agitação cerebral. O lemongrass é um apaga-fogo que toda família tem que ter. Ele é ideal para o final de tardes, né? Para acalmar aquela atmosfera de agitação do dia a dia, de tarefas, de terapias, de trabalho, de trânsito. Então, você liga um lemongrass no difusor no final da tarde, dá aquela amolecida no corpo. As pessoas conseguem conversar mais, trocar mais. Então, forma um ambiente muito acolhedor. Então, o lemongrass é um carinho. Pode passar. Tangerina, eu tava aqui buscando meu tangerina, porque eu sou encantada, apaixonada por ele. Mas eu tô com o Wind Orange, que também é uma paixão. O tangerina traz alegria e coragem. Quem que você acha que precisa de alegria e coragem? Todo mundo. Todo mundo. Mãe, professor, criança, terapeuta, motorista do Uber. Todo mundo precisa de alegria e coragem na vida, né? É um cheirinho de infância, aquela vontade de subir no pé de árvore e balançar no balanço que vai longe, subir no pé de goiaba e pegar uma fruta fresca, né? É o cheiro de descascar pocã debaixo da árvore, no meio da grama. Uma alegria, uma energia revigorante. Como se você estivesse pisando na grama, na terra molhada, aquele cheirinho subindo. Então é muito contagiante. A tangerina é, é acolhedora, né? Ela favorece também as atividades psicomotoras, psicossociais e motoras. Por quê? Quando a gente tá mais feliz, mais corajoso, então eu consigo levar essa criança pro parquinho, porque ela vai, talvez, em vez de ficar é, isolada, dar umas olhadinhas pro lado, brincar no balanço, sentir essa sensação de voar. é, Talvez para uma atividade física.
né? O ganho de peso dessas crianças normalmente é maior, né? Pela fragilidade do organismo, pela alta medicação, que também dá aquela inchada, aquela agredida, né? Tanto é, deixa eu fazer um parênteses aqui, que quando o Pedro saiu das medicações controladas, e iniciou os óleos essenciais, ele perdeu 11 quilos em 5 meses. E não é porque ele entrou com uma medicação para tirar o apetite, não. Ele saiu daquela bolha que ele estava inchado, é, compulsivo, agitado, né? As medicações, elas às vezes vêm para uma finalidade, só que o efeito colateral às vezes é maior que aquela finalidade. Então a gente precisa sempre ter esse feeling, né? Pode passar. O Zengest. O Zengest, ele vem atuar no nosso segundo cérebro, que é o intestino, né? Esse daqui é um óleo que eu não posso ficar em casa, sem em casa, porque o Pedro usa todos os dias, né? Ele é um mix de especiarias, né? Que vai tratar, condicionar o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, né? Ele regula e também permite que essas condições de desbiose, de hiperexcitação gastrointestinal, melhore, né? Melhore os desconfortos, como as intolerâncias, gases e constipações, enjoos, vômitos, azia, má digestão, que também a medicação causa, e essa criança não sabe me falar, né? Às vezes a gente toma um remedinho e fica enjoado. Às vezes a gente faz uma viagem e fica enjoado. Às vezes a gente tá com uma dor de cabeça tão forte que sente dor de estômago, vontade de vomitar. Então, assim, os sintomas nos autistas, mesmo os que falam, muitas vezes são negligenciados porque falta essa expressão, essa percepção do próprio corpo. E isso também dificulta a declaração dos sentimentos que ele tem, tanto físicos como emocionais. Por isso que esses 7 olhos são um suporte para as 7 áreas mais necessárias que esses autistas precisam, né? O caso do meu filho, ele tem uma disbiose e uma hiperexcitabilidade gastrointestinal. Então, já teve períodos dele fazer 10 cocôs ao dia. Já teve períodos dele vomitar mais de 6 vezes ao dia. Como que é o intestino dessa criança? Como que é a absorção de nutrientes dessa criança, com esse intestino todo machucado? Né? E esse machucado pode ter várias causas. Pode ser emocional, pode ser por glúten, lactose, alergias, intolerâncias, pode ser por uma questão biológica, né? Então o que que a gente precisa fazer é só trazer o conforto, né? E buscar a restauração, né? Aí sim, buscar o que que isso está causando e daí tirar os agentes causadores quando possíveis. Pode passar. Vanessa, Oi? então uma pergunta: como que você usa o Zengest no Pedro? Tá. Atualmente, é, o rolou mesmo da do Terra, porque eu tô com alguns que eu ganhei, né? O rolão pronto da do Terra. Se não, eu coloco 15 gotas num rolãozinho de 10 ml com 3 gotas de tangerina. Normalmente eu tô fazendo assim atualmente. A tangerina entra nesse blendzinho aqui com a motricidade gastrointestinal. Então, ele também vai fazer essa regulação. Então, por isso dessa associação. Tá, e você usa com que frequência? Todos os dias. Uma vez ao dia? Todos os dias. Uma vez ao dia, quando ele tá bem, de 2 a 3 vezes ao dia, quando ele tem uma distensão abdominal, quando ele comeu alguma coisa que ele não pode comer, quando porque acontece, às vezes tem festinha na escola, tem algum lanche de um coleguinha, alguma coisa que alguém dá e eu não tô na supervisão, e daí a pessoa me avisa, ó, comeu tal coisa. Aí eu já tenho que entrar com um protocolozinho ali de assistência. Ótimo. Tá. Próximo.
acha? O Serenity. O Serenity é o sono dos anjos, né, gente? Serenity mistura a cananga, a lavanda, a manjerona. Isso tudo é para um kit capote. O famoso kit capote. O Pedro, ele não se dá bem com o lavanda, né? Puro. O lavanda puro no Pedro, ele tem uma agitaçãozinha. Porque a gente costuma brincar que Pedro é Pedro ao contrário, né? Tudo que é para fazer uma coisa, faz outra, e assim a gente vai aprendendo, né? Dia a dia. Então, eu tive a experiência em conhecer o Serenity, e depois que eu fui apresentada a ele e apresentei ele a outras pessoas, nunca ninguém me falou, não dormi, não relaxei, não acalmei, né? E com o lavanda eu tenho alguns casinhos assim individuais e com o Serenity não. Então o Serenity entrou nesse meu kit aí por esse motivo, tá? Ele é um mix de óleos calmantes, levemente sedativos, capaz de proporcionar uma noite de sono reparadora, mesmo se você dormir pouco, né? Mães de UTI me relatam coisas incríveis, né, com o Serenity. Aquela pessoa que precisa dormir sentada, pessoa que trabalha à noite, que faz pequenos cochilos, ou que precisa dormir de dia, fazer essa inversão, né? Ele não tem um grande poder de sonolência, porque a lavanda é um componente dele, mas não é o principal, né? Ele tem um efeito relaxante e levemente sedativo, tá? Ele auxilia também nas boas condições emocionais durante o dia, né? Porque se você dorme bem, no outro dia você tá muito melhor. Mesmo você tendo dormido pouco, aquele pouco foi de qualidade, no outro dia você tá muito melhor, né? Então, isso também é um reflexo muito interessante nas crianças, né? As crianças costumam ter a agitação motora, a agitação física ali durante o dia, também a agitação mental durante o dia, e à noite esse cérebro, esse corpo continuam em movimento, né? Mesmo não aguentando mais. E a manjerona, e a cananga, e a lavanda juntos, eles conseguem dar essa relaxada, tanto no corpo, tanto na cabeça. Então, esse aí é um dos queridinhos que não pode faltar, tá? Vanessa, antes de entrar para o próximo, queria te fazer uma pergunta da Fernanda. Ela falou que tem um Uhum. filho de 18 anos e ele está com dificuldade de aceitar o uso dos óleos essenciais. Você tem alguma dica? Tenho sim, acontece muito, né? A gente começa, principalmente, eu já tive casos de mães que não conseguiam comprar porque elas não conseguiam sentir cheiros de algumas substâncias, né? E a gente vai fazendo uma dessensibilização, um condicionamento. Como? Utilizando na sola dos pés, que fica longe do aspecto olfativo, né? Utilizando, se não for criança, no caso dessa pessoa, em preparações. Faz um suco de laranja, faz um mel aromático, faz alguma coisa com os óleos que podem ser ingeridos, né? E isso vai ter uma ação sistêmica. É, No borrifador da roupa, quando você vai colocar lá no guarda-roupa, borrifa ali. Já coloca ali para ele vestir aquela roupa com aquele cheirinho, como se fosse um amaciante, um odorizador de roupas, né? Suave, diluído. E isso, assim, uma gota faz muita coisa. Uma gota é muita gota, uma gota tem muita planta, uma gota tem muita essência. E muitas vezes ocorre uma irritabilidade olfativa pelo uso aumentado. Isso aconteceu comigo. Quando eu conheci o lavanda pela primeira vez, primeiríssimo contato, eu comprei ele numa casa de naturais e ninguém me explicou como eu deveria usar. E a moça me vendeu um difusor de tomada, daqueles elétricos que você coloca, e me vendeu um lavanda. E eu falei assim: como eu uso? Ela falou: coloca umas 15 gotas. 15 gotas de lavanda. Senhor de misericórdia. Uma que eu joguei dinheiro fora, muito dinheiro fora, porque um centavo jogado fora tá errado. Duas que ninguém dormiu na minha casa, porque todo mundo ficou hiperexcitado, irritado com aquele cheiro, né? Então, assim, basta começar devagar, com pouca, com alta diluição,
e uma gotinha do óleo essencial. Depois você vai aumentando um pouquinho até chegar num padrão que é interessante para aquela pessoa, né? Um padrão suportável. Então, eu acho que essas são algumas dicas. Utilizar nas roupas e não talvez na pele, porque se ele tirou a roupa, tá irritado, tira a roupa, acabou. Outra sola dos pés, costas também, tá? Meio da perna aqui, ó, na coxa, dentro da perna, onde é uma região mais fininha, também tem uma alta absorção ali nos gânglios, né? São locais que você vai ter uma absorção rápida com o óleo carreador. Esse cheiro que às vezes as pessoas ficam incomodadas, é, ele sai mais rápido, porque ele já vai para dentro do seu organismo e ele fica mais suave, né? Mesmo eu explicando para a pessoa que a lavanda que tem no óleo essencial, por exemplo, não é a lavanda do desinfetante, né? Muitas vezes a lavanda do desinfetante, a lavanda que você usa para colocar no cheirinho do bambu no banheiro, que é química, aquilo sim irrita o nariz. Isso aqui é puro, isso aqui é flor, é planta, né? Então, essas dicas. Nossa, perfeito. E sempre lembrando, né, Vanessa, aqui na aromaterapia, menos é mais. Menos é Principalmente mais. com óleo essencial do Terra, que é 100% puro, né? Então, Exatamente. vamos lá. O Adaptive, ele é um queridinho porque ele é um mix calmante. Ponto. Mas ele é resolutivo. Ele tem um pouquinho de alecrim na sua composição, e isso facilita a fixação de conteúdo, a aprendizagem, a permissibilidade, o enfrentamento, a aceitação. O enfrentamento que eu digo não é eu vou te enfrentar, você tá errada, é um enfrentamento positivo, tipo, eu tenho medo, mas eu vou. Eu tenho medo, mas eu vou. Eu nunca fiz, mas eu vou. Então, esse é o enfrentamento positivo, né? Ele ajuda a gente a terminar tarefas, né? O TDAH com o Adaptive normalmente se dá muito, muito bem, né? E a dosagem de alecrim no Adaptive, ao meu ver, na minha experiência clínica, é menor do que no Tinker. Porque no Tinker também tem o alecrim, mas eu tenho relatos de muitas famílias que, ao utilizar o Tinker, também ativa uma agitação motora, uma agitação mesmo. E o Adaptive não, porque ele é um mix calmante. E ele tem um cheirinho de alecrim. E isso sim dá essa permissibilidade. Então, nos kits de suporte atípico, mesmo quando é para bebês, eu entro ou com Adaptive, né? Ou, dependendo do caso, com o Peace, tá? Aí sim eu faço uma variação ali nesse protocolo aqui, nesse kitzinho aqui. Ou Adaptive ou PITS, dependendo de algumas situações. Mas o Adaptive é em 90% dos casos, por isso que eu deixei ele aqui, tá? Pode passar. Sobre os blends e sinergias, tá? Os blends e sinergias, eles são misturas, né, que ampliam os benefícios dos óleos essenciais, né? Eles podem ser usados tanto na forma tópica como na forma aromática. Dificilmente a gente vai ter um blend que você vai ingerir, né? Normalmente os blends de ingestão são para imunidade. Tá? Mas a gente gosta de trabalhar ali bastante as formas aromáticas, principalmente falando em emoções, tá? Pode passar. Bora lá para as receitas básicas. Claro que a gente pode ter variações, mas dentro desse kitzinho, quando a pessoa compra, eu faço assim, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu monto um direcionamento falando sobre o que que é. Isso aqui eu até deixo nas clínicas, deixo com alguns locais que eu vou, para as pessoas entenderem o que que são esses óleos essenciais, eu posso compartilhar no grupo, né? E quando a pessoa recebe isso aqui, eu vou junto com ela montar isso aí que tá aparecendo para vocês agora, tá? São os blends. Então vamos lá. Um blend para sono, noite tranquila.
10 ml de óleo carreador. A gente sempre usa o óleo fracionado da Terra, porque ele tem uma alta absorção, ele é extremamente fino, ele ajuda na fixação do óleo essencial na pele. Então, posso passar puro? Alguns pode. Porém, eu sempre recomendo passar com óleo essencial, mesmo os que já vêm com óleo de coco, mesmo os que já vêm com óleo de coco na sua composição, para aumentar a fixação dele. É a mesma coisa quando você passa um perfume direto na sua pele, logo ele evapora. O óleo essencial também é volátil. Então, quando você passa com óleo vegetal, ele vai fazer a entrada dentro do seu organismo com mais facilidade e vai evitar essa evaporação. Então, para noites tranquilas, a gente vai colocar 8 gotas de Serenity, 2 gotas de Copaíba e 2 gotas de frankincense. Isso eu tô pensando numa criança até 10 anos de idade, tá? Mais do que 10 anos de idade, eu subiria essa dosagem para 10, 5 e 5, tá? Eu trabalho até com 20 gotas. Quem quiser alterar aí para mais de 10 anos de idade, para noites tranquilas, 10 gotas de Serenity, 5 de Copaíba e 5 de frankincense. Você colocou aqui até 12, 3 a 12 aqui nesse blend. Seria 10, então? Você pode considerar 12, pode considerar 12. Tá. Eu não tô tendo procura de 11 e 12 anos atualmente. Eu acho que os adolescentes já estão curados. Ah, próximo? Eu fiquei com isso na cabeça. Próximo. Blend para ir para escola, para terapia, né? Então, Rolon de 10 ml com 10 ml de óleo de coco, né, da Terra. A gente vai colocar 10 gotas de Adaptive e 2 gotas de frankincense. Ou o Rolon pronto de Adaptive da Terra. Quem for comprar o Adaptive em gotas vai fazer essa preparação. Quem for comprar o Rolon pronto, ele já vem pronto. Pode passar. Saúde digestiva, né? Mesma coisa, formulação em 10 ml, tá? 6 gotas de Zengeste, 4 gotas de tangerina. Lembra que eu falei da tangerina junto com o Zengeste para saúde digestiva? Eu sempre coloco o frankincense junto, porque ele vai potencializar todos os blends que a gente vai fazer. Então, sempre vai ter o frankincense, tá? Aqui na saúde digestiva, eu quero fazer um parênteses, não está aqui, mas só vocês vão anotar e espalhar essa fofoca. O Pedro está no desfraude graças a Copaíba e o frankincense. Uso diário, 4 gotas na mão de cada um, Copaíba e frankincense, e algumas gotinhas de óleo carreador. Faço uma misturinha na minha mão todos os dias. Esse eu não montei blend, tá? Nem pensei em formulação. Eu faço na minha mão todos os dias e passo no abdômen dele. O que que isso trouxe para mim conseguir esse desfraude? Para conseguir, talvez, que aquela minha paciente que está tendo perda de urina, aquele meu idoso que também está tendo já uma bexiga mais baixa, uma perda de urina por falta de consciência, a gente vai regenerar esse sistema gástrico, urinário, né, com o frankincense, vai desinflamar esse sistema também com a copaíba e vai trazer consciência corporal, porque esses dois são os grandes trabalhadores aí do nosso cérebro, da nossa saúde cerebral, né? Então, esse blend, que não é um blend digestivo, não é um blend urinário, não é um blend gastrointestinal, mas todos os dias entrando ali no abdômen, ele trouxe esse grande resultado para nossa família. Pode passar. Essa dica de milhões, hein? Maravilhoso. Você pode 4 gotas, repetir? Ah, 4 gotas do copaíba, 4 gotas do frankincense e umas 4, 5 gotinhas do óleo de coco. Eu faço uma misturinha na mão mesmo, espalho e massageio todo o abdômen dele. Blend para socialização e coragem. Também 10 ml no rolãozinho, né? 8 gotas de tangerina. Nossa tangerina veio para chamar.
para briga, 2 gotas de Serenity, porque a gente precisa manter a calma e o equilíbrio para estar nesse momento, e 5 gotas do Adaptive, porque a gente precisa enfrentar esse momento em muitas situações, né? Pode colocar uma gotinha do frankincense aí também. Eu não coloquei no slide, mas sempre o frankincense, uma gotinha já tá suficiente, tá? Vocês podem complementar. Blend para reparação sistêmica. Aqui sim eu coloquei ele num blendzinho roll-on, né? Que você pode disponibilizar com 8 gotas de copaíba, 8 gotas de frankincense, tá? Eu aplico à noite, coluna, umbigo, nuca, tá? Mas principalmente coluna e umbigo. E é isso. Gente, normalmente eu vendo o kit assim, em óleos essenciais, e a pessoa recebe. Eu, particularmente, disponibilizo para as minhas clientes, para as pessoas que compraram de mim, 5 frasquinhos, que são os 5 que ela vai preparar com esses olhinhos aqui. Essas preparações, né? E daí, depois, se ela quiser fazer outros blends dela, compra, né? A gente vai conversando com esses óleos, o que que ela pode fazer, outros óleos, quais são as próximas sugestões, quais são as necessidades em particular daquela pessoa, daquela família, né? Mas esse primeiro momento eu disponibilizo. Eu também disponibilizo a venda desse kitzinho pronto em roll-on em algumas situações. Porque, como eu falei, o autismo ele vem como, para mim, uma missão. E algumas famílias atualmente não têm uma condição de ainda adquirir o kit completo. Então, eu disponibilizo o kit em roll-on já pronto com essas preparações para algumas famílias. E quando acaba, claro, elas vão querer repor e assim elas entendem que vale a pena, né? Tá com os olhos em casa, sai muito mais barato, é muito mais prático, você vai usar em outras situações, em outras formas de uso, né? Então, sim, aí nesse momento elas adquirem o kit que a gente fez. Meu Deus, Vanessa, você entregou demais, demais. Eu anotei aqui 3 páginas. Falei que sempre aprendo muito com você, sempre aprendo uma dica nova, poderosa. Você arrasou. E olha, eu vou falar Hum. que eu fiquei extremamente emocionada com o seu início, com o seu depoimento. Eu sou pisciana, faltou pouco para Ah, chorar, me segurei aqui. Depoimento lindo, história linda. Gratidão mesmo por tanta entrega. A Gili levantou a mão, acho que ela quer falar. Gili, pode abrir seu áudio. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não tinha como não falar aqui nessa aula emocionante, linda, com tanta entrega e tanta verdade, né? Porque a gente não tá vendo aqui né, uma pessoa que não tem vivência, é uma pessoa que vive essa história e conta o quanto os olhos têm transformado a vida. E eu conheço a Vanessa. A Vanessa é essa mãe mesmo, leoa, guerreira, entendeu? Que mata e morre por causa dos filhos. E é muito lindo de ver isso. Vanessa, olha, gratidão. Gratidão imensa por hoje, por essa entrega maravilhosa, né? E eu quero só fazer um reforço aqui, porque nós temos muitos convidados aqui hoje, pessoas que às vezes estão pensando, meu Deus, e aí, né? Como é que eu faço? Os olhos, eles estão disponíveis a preço de custo através de um consultor de bem-estar. Então, a pessoa da qual você se conectou para entrar nessa classe aqui, ela vai te dar o caminho para você comprar esses óleos a preço de custo, tá? E vai te orientar também no uso. Não é simplesmente, olha, compra os óleos lá e se vira. Não. A gente orienta, porque como a Vanessa falou, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Então, eu aprendi isso com a Vanessa, inclusive, tá? Como você cuidar dos neurodivergentes, né? De maneira única. Porque não adianta você pegar um kit de óleo e não saber como usar. Né? O ideal é você pegar esse kit e ter uma orientação. Olha, esse óleo aqui vamos adaptar assim, esse aqui vamos adaptar desse jeito. Então, assim, é isso que eu queria dar esse recado e mais uma vez agradecer Deb e Vanessa, que dia histórico hoje, viu? Gratidão imensa. E essa aula tá salva, tá, gente? Tá gravada pra mandar pra todo mundo. Gratidão imensa, viu? Um grande beijo. É isso, perfeito, Vi. É a dica de milhões também, porque não adianta adquirir um óleo de uma pessoa através de uma pessoa que não seja um consultor de bem-estar que possa te dar todo o suporte e orientação do uso correto, né?
É isso. Gratidão, Vanessa, mais uma vez, obrigada. Eu sei que você trouxe muito conhecimento para todo mundo e emocionou todo mundo também nessa noite. Obrigada, viu? Obrigada, Agora obrigada, vamos gente. finalizar aqui. Vamos tirar nossa